Aquele momento em que você vê o brilho nos olhos do seu filho se apagar. A decepção de uma prova que não deu certo, a frustração de um gol perdido no último minuto, a tristeza de uma amizade que esfriou de repente. Seu filho desiste fácil quando algo não dá certo? O medo de falhar o paralisa? Como pais cristãos, nosso coração se aperta. Queremos protegê-los de toda dor, mas também sabemos que a vida é feita de altos e baixos, de sucessos e, inevitavelmente, de fracassos. E é justamente nessas quedas que nos perguntamos: será que estamos equipando-os para os desafios que virão? Em um mundo que idolatra o sucesso instantâneo e esconde as cicatrizes das quedas, é fácil para nossos filhos se sentirem derrotados. Eles veem apenas o pódio, nunca o caminho tortuoso, as tentativas falhas, as lágrimas derramadas. E nós, pais, nos vemos em uma encruzilhada. Como ensinar a resiliência, a perseverança, a confiança, quando a própria sociedade parece dizer que errar é inaceitável? Como podemos ajudá-los a levantar, sacudir a poeira e tentar de novo, com a fé renovada, quando o desânimo parece tão pesado? A dor é real. Ver um filho desmotivado, com medo de tentar novamente, sentindo-se pequeno por não alcançar uma expectativa, seja a sua ou a dele, é um fardo pesado. Queremos que eles cresçam fortes, com uma fé inabalável. Mas como traduzir essa fé em atitudes práticas quando o não deu certo ecoa tão alto? Como podemos ensiná-los a lidar com a frustração e a perseverar, não apenas por uma questão de força de vontade, mas por uma convicção profunda de que há um propósito maior em cada passo, em cada tropeço? A boa notícia é que existe uma lente diferente para enxergar o fracasso. Uma perspectiva que não o vê como um ponto final, mas como uma vírgula, uma pausa para um novo começo, um degrau essencial na escada do crescimento. Existe uma sabedoria milenar, uma bússola que nunca falha, capaz de nos guiar por esses vales de desânimo. Uma sabedoria que nos revela que por trás de cada porta que se fecha, há um plano maior, um convite à fé e ao amadurecimento. E é exatamente essa perspectiva que vamos explorar hoje, descobrindo como a fé pode ser a maior aliada na construção de filhos resilientes, que não apenas superam o fracasso, mas o usam como trampolim para o plano extraordinário que Deus tem para eles. Aquele brilho nos olhos que se apaga, a cabeça baixa depois de uma tentativa frustrada. É nesse momento, quando vemos nossos filhos se sentindo pequenos diante do que consideram um fracasso, que a sabedoria humana muitas vezes nos falha. Mas a palavra de Deus, essa sim, nos oferece uma lente divina para enxergar essas situações, transformando o desânimo em um poderoso catalisador de fé e crescimento. Ela nos convida a ir além da superfície, a olhar para o que o Pai está construindo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Pensemos em Romanos 8:28, uma passagem que ressoa profundamente no coração de cada pai e mãe cristãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa não é uma promessa vazia de que tudo será fácil, mas uma declaração poderosa da soberania de Deus. Significa que, mesmo quando seu filho não consegue a vaga no time, tira uma nota baixa inesperada, ou perde um concurso que tanto almejava, Deus está trabalhando. Ele não está alheio à dor ou à decepção. Pelo contrário, ele está tecendo cada fio da vida de seu filho, inclusive os que parecem emaranhados ou rompidos, em um propósito maior, um design perfeito que só ele pode ver por completo. Para nós, pais, isso é um convite a confiar que nas falhas e nos acertos, o amor e a sabedoria de Deus estão guiando o caminho. E não é apenas Romanos que nos consola. Tiago 1:2-4 nos desafia a uma perspectiva ainda mais radical. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Provações, que incluem nossos fracassos e decepções, não são para serem evitadas, mas abraçadas com alegria. Por quê? Porque elas são o cadinho onde a fé de nossos filhos é forjada, onde a perseverança se torna uma rocha sólida em seu caráter. É ali que eles aprendem a não desistir.
a não se curvar diante da primeira dificuldade, a desenvolver uma integridade que os tornará completos. Imagine seu filho não apenas superando uma falha, mas emergindo dela mais forte, mais maduro, mais confiante no processo de Deus. É isso que Tiago nos promete. Para ilustrar essa verdade de forma vívida, não há história mais impactante do que a de José, narrada em Gênesis. José era um jovem com sonhos grandiosos, literalmente. Deus lhe deu visões de um futuro onde ele seria uma figura de liderança. Mas o caminho até lá foi pavimentado com o que, aos olhos humanos, seriam uma sequência de fracassos e injustiças brutais. Primeiro, a inveja de seus irmãos o levou a ser jogado em uma cova, depois vendido como escravo para o Egito. Que golpe para um jovem com sonhos de grandeza! Ele poderia ter se amargurado, se revoltado, desistido de tudo, mas José, mesmo em meio à escravidão, manteve sua integridade e sua fé. Então, quando parecia que as coisas estavam melhorando na casa de Potifar, ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mais um fracasso, mais uma injustiça. Anos se passaram na escuridão da cela. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, pediu para ser lembrado, mas foi esquecido. Mais um revés, mais uma decepção. Para muitos, essa seria a história de um homem que falhou repetidamente, que teve seus sonhos esmagados pela realidade cruel. No entanto, Deus estava no controle. Cada fracasso de José era, na verdade, um passo estratégico no plano divino. A escravidão o levou ao Egito. A prisão o colocou em contato com pessoas que o levariam ao faraó. E no tempo certo de Deus, José foi tirado da prisão para interpretar os sonhos do faraó, tornando-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele não apenas salvou o Egito da fome, mas, de forma ainda mais impressionante, preparou o caminho para salvar sua própria família e, através dela, a linhagem que levaria ao Messias. Quando ele finalmente reencontrou seus irmãos, sua perspectiva era clara. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. A história de José não é apenas um conto antigo, é um espelho para a vida de nossos filhos hoje. Ela nos ensina que o fracasso, a injustiça, a decepção não são o fim da linha. São muitas vezes as ferramentas que Deus usa para nos moldar, para nos ensinar a perseverança, para nos posicionar exatamente onde Ele quer que estejamos, para cumprir seus propósitos. Imagine seu filho entendendo que aquele erro na prova não é o fim do mundo, mas uma chance de aprender a estudar melhor. Que a perda daquele jogo não é uma derrota final, mas uma oportunidade de desenvolver trabalho em equipe e resiliência. Que a decepção com um amigo é um momento para buscar a Deus em busca de consolo e sabedoria sobre relacionamentos. A mensagem central é clara. A Bíblia nos mostra que o fracasso não é o fim, mas muitas vezes um degrau para o crescimento e para a revelação do plano de Deus. Pais cristãos são chamados a ensinar seus filhos a verem os desafios com uma perspectiva de fé, cultivando a resiliência e a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando o caminho parece incerto. Compreender a soberania de Deus sobre o fracasso, como vimos na história de José e nas palavras de Romanos e Tiago, é o primeiro passo. Mas como traduzimos essa verdade profunda em ações concretas dentro de casa, no dia a dia com nossos filhos? Como transformamos a teoria bíblica em resiliência prática para as pequenas e grandes decepções que eles enfrentam? O primeiro e talvez mais poderoso passo é normalizar o erro e o fracasso. Nossos filhos precisam ver que errar é humano e que até mesmo seus pais, que parecem tão fortes e sábios, já tropeçaram. Que tal, na próxima vez que seu filho se sentir desanimado por não ter conseguido algo, você compartilhar uma experiência sua? Filho, sabe aquela vez que eu tentei aprender a tocar violão e achei que nunca conseguiria? Eu errava todas as notas, ficava frustrado, mas eu não desisti e com o tempo fui melhorando. Ou, filha, quando eu era pequena, eu queria muito entrar para o time de vôlei, mas não fui escolhida. Chorei muito, mas depois entendi que aquilo me abriu portas para descobrir outro talento. Ao fazer isso, você não apenas humaniza na experiência, mas mostra que o fracasso é parte da jornada, não o destino final. Em seguida, precisamos focar no aprendizado, não na culpa.
Quando seu filho traz uma nota baixa ou conta que perdeu um jogo, em vez de focar no "por que você não se esforçou mais?" ou "você deveria ter feito diferente?", mude a pergunta. Pergunte com genuína curiosidade e apoio. "Não deu certo desta vez, meu amor, mas o que podemos aprender com isso para melhorar na próxima?" Ou, "o que você percebeu que poderia ter sido feito de forma diferente? Como podemos usar essa experiência para crescer?" Essa abordagem transforma um momento de vergonha em uma valiosa aula de vida, ensinando-os a refletir e a buscar soluções, em vez de se afundar na autocrítica. O terceiro passo é ensinar a perseverança. A resiliência não nasce do nada, ela é cultivada através do incentivo para tentar novamente. Seu filho não conseguiu montar aquele quebra-cabeça complexo? Vamos tentar mais uma vez juntos? Eu te ajudo a encontrar a próxima peça. Ele não foi bem na apresentação da escola? Foi um aprendizado. Que tal ensaiarmos mais para a próxima vez? Tenho certeza que você vai arrasar. Nosso apoio e encorajamento são o combustível que os impulsiona a não desistir, a entender que o esforço contínuo, mesmo diante das dificuldades, é o caminho para o sucesso e, mais importante, para o amadurecimento. E aqui, pais, entra um ponto crucial: relembrar o plano de Deus. Use as histórias bíblicas que nos inspiram. Conte novamente a saga de José, que passou por tantas adversidades, mas foi usado por Deus de forma grandiosa. Lembre-os de Davi, que falhou, mas se arrependeu e foi um homem segundo o coração de Deus. Pense em Pedro, que negou Jesus, mas foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja. Nossos mapas de personagens bíblicos e mapas mentais bíblicos são recursos visuais fantásticos para que seus filhos possam mergulhar nessas narrativas, vendo como Deus usa cada experiência, até mesmo as mais dolorosas, para cumprir seus propósitos. Eles verão que não estão sozinhos em suas lutas e que Deus tem um plano maior. Por fim, e talvez o mais importante, ore pela resiliência. Faça da oração um hábito familiar, especialmente nos momentos de desânimo. Senhor, pedimos que o nosso filho, nome do filho, tenha força e sabedoria para superar este desafio. Ajuda-o a confiar no teu plano e a aprender com cada experiência. Orar com seus filhos não apenas os conecta a Deus, mas os ensina a entregar suas ansiedades e a buscar a força que vem do alto. Que o nosso lar seja um celeiro de esperança, onde cada fracasso é uma oportunidade para aprender e crescer na fé. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Que seus filhos aprendam a confiar que o Senhor está no controle, transformando cada desafio em um testemunho da sua fidelidade.